Beleza, vamos lá então para o nosso primeiro artigo, né, continuando o artigo que fizemos semana passada, né? É verdade, benefício que não acaba mais, né? Então tá lá. Vamos falar aqui sobre o nosso amigo ali que fugiu da prisão, o nosso preso, recluso, né? No caso de fuga do recolhido da prisão, será descontado no prazo de manutenção a qualidade segurada a partir da data da fuga, o período de graça já usufruído antes da reclusão. Então imagina que estava em período de graça, né? Vamos supor, né? Está em período de graça e aí fugiu. Durante a fuga, né? Ele vai perdendo aquele período de graça descontado. Porque se ele perder totalmente o período de graça, e se for recapturado ali, né? Se voltar para o chinidor já tiver perdido o período de graça, aí a família do preso, seus dependentes, não de preso de baixa renda, obviamente, né? Todo mundo já estudou isso, não terão direito ao auxílio reclusão. Beleza? Então, importante é o preso não fugir. Mas se for aquele caso do preso honesto, lembra que ele foge para trabalhar, aí é lógico que não conta nesse período, porque ele está trabalhando, está recolhendo, né, na Previdência, tá? Mas esse caso é o caso daquele preso desonesto que fugiu para fugir mesmo, para ficar solto pela rua e perambulando por aí. Tá certo? Muito bem. Vou fazer uma questão também relacionada ao auxílio reclusão, né? Eu acho que é relacionado ao auxílio reclusão, deixa eu ver. Não, isso aqui não é. Vamos fazer um assunto sobre carência, tá? Que eu não falei, vou falar depois. Então, o que eu estou fazendo? Qual que é a minha técnica? Eu mostro a questão para vocês ficarem curiosos, né? Acho que alguns podem saber já da resposta, podem deduzir a resposta, e aí, em seguida, a gente mostra os artigos ali correspondentes a essa questão aqui, tá? Não são todos os artigos que a gente vai tratar de questões, né? Então, mas a gente vai falar dos artigos e alguns artigos traremos algumas questões. E aí eu quero saber de vocês, vocês acham que está certo, está errado essa afirmativa, né? Então tá lá, Caio Segurado empregado, regime geral, trabalhou em regime parcial de horário, recebendo um salário de R$ 500 mensais em 2018, que é um valor inferior ao salário mínimo à época. Em 2020, também trabalhou em regime parcial de horário, recebendo um salário de quanto? R$ 1.000. Você está com saudade dos R$ 1.000, né? R$ 1.000 mensais. Inferior ao salário mínimo também, a época em 2020, R$ 1.000 era inferior ao salário mínimo. Né, em 2020. Nessa situação, sem levar em conta eventuais complementações, as contribuições do ano de 2018 contarão como carência. 2018 está falando que conta como carência. Foi o valor inferior ao mínimo. Já as contribuições de 2020 não serão considerados como período de carência. E aí, pessoal, essa questão acertaria quem já estava estudando previdenciário antes da reforma da Previdência. Porque antes da reforma da Previdência, o empregado, o trabalhador avulso, empregado doméstico, eles poderiam recolher inferior ao mínimo, e aquele tempo era sim considerado como tempo de contribuição. Olha, se naquela época, antes da reforma, e quando foi a reforma, Tanaka? Foi 2019, né? E aí, se você está lembrado, exatamente, ela foi publicada em dia 13, foi do dia 12, mas foi publicada dia 13 de novembro de 2019, a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, tá? Só isso não tem que decorar, né? É importante saber, novembro de 2019. Então, antes da reforma, você tinha uma regra. Depois da reforma, você passa a ter outra regra, né? Depois da reforma, qual que é a regra? A regra é que você tem que contribuir no mínimo com o mínimo. Ah, mas se eu sou empregado e ganho menos que o mínimo. Pode ganhar menos que o mínimo. Nesse caso aqui, ele trabalhava parcial, né? Não, se você ganhar menos que o mínimo e não complementar, aí é azar o seu. Aí você não vai contar como tempo de contribuição. Sinto muito, né? Então, muita gente
Entendeu? Eu estou vendo aqui, o pessoal colocou certo, Araújo, Varley, por exemplo, né? Muita gente acertou essa questão, mesmo às vezes não tendo lendo a IN, né? Por essa dedução, pô. Né? A pessoa estudou antes da emenda, né? Sabia que a regra aceitava todas as contribuições e depois da emenda que ele tinha, que ele era obrigado a complementar, né? Então, vamos só ver aqui o artigo 189, parágrafo 8º, que fala: para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, as contribuições relativas a competências até novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência, serão consideradas para fins de carência. Ah, então, antes de novembro de 2019, e na questão a gente colocou 2018, né? Que é antes de 2019, obviamente. Então, o valor serão considerados para fins de carência, ainda que esteja abaixo do mínimo legal, né, desde que o início da atividade, ela se refere ter sido anterior a 14 de novembro de 2019. Sim, foi anterior, foi 2018, certo? Beleza. Já, no caso... Ah, tá. Então, quer dizer, nesse caso aqui, daqui a pouco eu volto para aquele slide. Nesse caso aqui, é contado como carência sim. Em 2020, não é contado como carência. Por isso, então, está certo, não é contado como carência. Então, está certa a afirmativa, beleza? Então, colocou aí certa de parabéns, tá? Legal. E lembrando também, essa regra que contava com carência só para empregado, empregado doméstico, né, empregado doméstico e trabalhador avulso. E aquele contribuinte individual, né, o segurado facultativo, ou mesmo o segurado especial que recolhe facultativamente. Nesses casos, na regra antiga, de todo jeito eles tinham que recolher pelo menos o mínimo. Se não recolhesse o mínimo, né, se não recolhesse o mínimo, não era contado como tempo de contribuição e muito menos como tempo de carência. Tranquilo? E artigo 206, parágrafo 1º, para períodos anteriores a essa data aqui, que é a data... Então, como você vê, novembro de 2019 já sabe, período anterior à reforma, né? Data da publicação da emenda 103, considera-se tempo de contribuição o tempo contado de data a data, desde o início até a data do desligamento da atividade abrangida pela Previdência Social, ou até a data do fato gerador do benefício pleiteado, descontar os períodos legalmente estabelecidos. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, né? Se eu começasse a trabalhar, sei lá, dia 28 de março, né? E fui trabalhar até dia 15, sei lá, de julho, ele vai considerar de 28 de março tem 31 dias, né? 28, 29, 31. 3 dias aqui em março e aqui 15 dias em julho, depois vai considerar todos os meses aqui que tem no meio. Abril, maio e junho, certo? Legal. Então, era assim que era a regra. Hoje não. Hoje, esse mês vai ser considerado inteiro, mês de março, mês inteiro não vai ser considerado apenas 3 dias de trabalho, 28, 9, 30, tem 4, né? Desculpa, 4 dias. E aqui não vai ser considerado só 15 dias, vai ser considerado o mês inteiro. Tá lá, tá na IN, tá aqui, ó. Para o segundo, a partir da emenda, né? A partir da emenda, incluindo a competência de novembro, o tempo de contribuição deve ser considerado em sua forma integral, independentemente do número de dias trabalhados, ressalvadas as competências com salário e contribuição abaixo do limite mínimo estabelecido. O que ele quer? O quê? O que a legislação quer é dinheiro, né? O que importa é o din-din, é o dinheiro, não é verdade? Então, o importante é contribuir, pelo menos ali no mínimo, sobre o salário mínimo, e se ele contribuiu sobre o salário mínimo, aí aquele mês é considerado integral. Então, nesse nosso exemplo anterior, se em março ele contribuiu sobre o salário mínimo, ou contribuiu mesmo, mas depois complementou, né? Tem aquela... Ele pode complementar para chegar no salário mínimo. Vamos supor que nós estamos após, em 2022 aqui, tá? Então, nesse caso, se for 2022, se ele complementa ali, chegar no salário mínimo, em março, então todo mês é considerado como tempo de contribuição. É aquela história do tudo ou nada.
Beleza? Legal. Vamos lá. Considera-se tempo de contribuição o tempo correspondente aos períodos nos quais havia. Ah, tá. Considera tempo de contribuição o tempo correspondente aos períodos para os quais tenha havido contribuição obrigatória facultativa ao regime geral, dentre outros os seguintes: o período que o segurado esteve recebendo benefício por incapacidade previdenciária desde que intercalado. Então as pessoas pensam, vem cá, auxílio, nesse auxílio doença, por exemplo, né, auxílio por incapacidade temporária, né, se ele receber intercalado com período de atividade, né, é o que acontece com a maioria de nós, né? A gente está dodói aqui, aí ele vai receber auxílio por incapacidade temporária. Aí volta a trabalhar depois. Então, o período de interatividade é contado como tempo de contribuição, né? Então, intercalado com períodos de atividade ou contribuição. Beleza? Agora, nós temos o caso de benefício acidentário, benefício por incapacidade acidentário. Né? Benefício por incapacidade acidentário, né? Até 30 de junho de 2020. O que é esse 30 de junho de 2020? É emenda? Não, não é emenda. É o decreto 10.410, que mudou bastante coisa, né? Ainda que não seja intercalado com período de atividade e contribuição. Então, vai ser considerado tempo, né? Tempo de contribuição, ainda que não seja intercalado até essa data, junho de 2020. Eu acho muito, muito perverso alguém perguntar isso para vocês, né? Eu acho muito perverso. Aí, tempo de contribuição vai ser considerado a partir de 1º de julho de 2020, somente se intercalado com período de atividades ou de contribuição. Beleza?